Salve, salve, futuro calouro, você que está com a gente aqui, você que foi aluno do Aprenda Bem, você que não é aluno do Aprenda Bem, mas vai ser, você que em breve aí, né, com certeza sai o resultado aí, você descobre, passei, que legal. Mas mesmo assim, muito obrigado por você estar aqui. Eu vou começar agora os comentários da prova da Universidade Federal do Paraná, barra 21-22, Geografia. Eu sou o professor Marcos de Souza, bora lá! Primeira coisa que eu quero contar aqui para vocês é que a gente tem aí, né, o curso Aprenda Bem, um canal no YouTube e é muito importante que você vá lá, ó, aproxima teu smartphone aí desse QR Code, vai acessar o nosso canal no YouTube, lá você vai ver vários vídeos, conteúdos gratuitos, tem muita coisa boa. Tem eu lá também falando em alguns vídeos e outros professores sensacionais do nosso curso, tá bom? Do outro lado você tem o QR Code no meu Instagram, você vai lá, aproxima, me segue lá no Instagram, tem um monte de conteúdo legal que eu coloco lá, gente, nos stories, principalmente sobre geografia, atualidades e por aí vai, beleza? Bora lá então? Seguinte, a primeira questão é que aí depende do modelo de prova, né? Se você fez a prova da federal ou não, mas a primeira questão é uma questão aí sobre migrações, ok? Falando, né, gente, sobre movimentos migratórios, que é muito a cara da Universidade Federal do Paraná, beleza? Bom, o texto ali, ele não é tão complementar assim, a gente vai direto ali para as alternativas, e ali está dizendo, ó, diante do exposto e com base nos conhecimentos de geografia da população, o que é correto, né? Então ali está dizendo assim, ó, letra A. América do Norte e Europa são os principais destinos de imigrantes, porque as instituições governamentais laicas dos países dessas regiões atraem pessoas que sofrem perseguições religiosas em seus países de origem. Então, ele não está errado. Esses países mais desenvolvidos atraem as pessoas justamente por causa de uma questão econômica. E muitas dessas minorias, né, ou pessoas de países subdesenvolvidos que vão para esses países mais desenvolvidos sofrem perseguições, né? Então, isso aí está errado. Veja lá na letra B, a Guerra dos 30 Anos e outros conflitos religiosos foram a causa do grande fluxo migratório de europeus em direção às Américas no período ali do século XVI até meados do século XVIII. Gente, ele está falando ali de conflitos de ordem religiosa, mas não, né? A gente sabe que o grande movimento Europa-América no período citado tem a ver com uma questão econômica, financeira, ou seja, no processo de colonização. Muita gente foi buscar aí, né, gente, enriquecer nessas novas terras. Não tem necessariamente a ver com religião, beleza? Pode até ter uma parcela pequena ali, né, gente, principalmente nas reformas protestantes, quando ocorreram lá na Inglaterra e tudo mais, mas são casos muito isolados, né? Aí ele generalizou, tá errado. Vamos lá. Se o tráfico de escravos da África para o Oriente Médio e para as Américas não é classificado como fluxo migratório. Então aqui eu já paro, tá, gente? A migração, ela basicamente é o quê? O deslocamento espacial de indivíduos, ok? A questão do fluxo migratório envolvendo esse tipo de migração, a gente fala que é a migração forçada, né? Quando a pessoa acaba realizando a migração contra a sua própria vontade. Então, sim, eu posso classificar o tráfico de escravos como uma migração. Das mais perversas, mas é migração. Vamos lá, D. As pessoas que migram para trabalhar são rejeitadas porque enviam dinheiro para os parentes que vivem lá nos países de origem. Gente, não é por isso que as pessoas são rejeitadas. A xenofobia tem toda uma causa que envolve questões econômicas, étnicas, raciais e por aí vai, cara. Não tem a ver com essas remessas financeiras enviadas pelas pessoas. Então a pessoa vai lá, por exemplo, Estados Unidos, um mexicano vai para os Estados Unidos, trabalha parte da grana dele, ele manda para sua família no México. Inclusive existe, né, obviamente, leis dentro dos Estados Unidos que permitem essas remessas, né? Então não é bem isso que causa a rejeição. E aí a gente vê aqui que a letra E é a letra verdadeira. No espaço urbano, a alta densidade demográfica facilita o acesso da população a serviços públicos, educação, saúde e tudo mais. Gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você pensar no fluxo campos-cidades, faz todo sentido. Independentemente do país, se é um país rico, não é, se é pobre, se tem dificuldades, a gente sempre vê o espaço urbano como um espaço de mais oportunidades do que o espaço rural. É por isso que existe o êxodo rural, o fluxo de pessoas do campo para a cidade. Então esse item, eu confesso que ele poderia ser um pouco mais bem claro, mais escrito, né, mais bem escrito. Mas da forma como tá, a gente tem a ideia aí, né, de que as pessoas saem do campo e vão para as cidades, porque nessas cidades você tem uma oferta melhor de serviços. E nessas cidades o que você tem? Alta densidade demográfica, ok? Justamente por quê? Por que mora tanta gente na cidade?
por causa da maior oferta de serviços, beleza? Bom, vamos lá, seguindo o baile aqui. Beleza, gente, então tá ali, temos mais uma questão falando sobre essa internacionalização da floresta amazônica, pessoal. Então olha ali, ó. Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, ó, a fala do Al Gore, pessoal. Olha lá a fala, pessoal, do Mitterrand, olha lá, o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia, né? Tem um monte de fala aí, ou seja, falando dessa internacionalização da floresta amazônica. Então tá ali, ó, com base denunciada nos conhecimentos de geografia política e meio ambiente, o que a gente vai poder considerar aí como verdadeiro? Então olha lá, gente, letra A, foi durante a Rio 92, essa reunião tão importante para as questões ambientais, gente, no ano de 1992, que os representantes dos países amazônicos assinaram os tratados que estabeleceram a gestão internacional compartilhada dos recursos florestais. Gente, o curioso é que isso existe, tá? Para os países que detêm dentro do seu território a floresta amazônica, como o Equador, Peru, né? Vai aí o Brasil, obviamente, né? Venezuela, por aí vai, tá? Colômbia. E aí o que acontece? Esses países tinham como um projeto criar uma aliança sul-americana para cuidar, né, dos recursos florestais da floresta amazônica, mas o que acontece, né, gente, é que a diplomacia restrita entre esses países não faz com que esse projeto ande tão legal, beleza? Então até tem, mas nunca foi assinado. Vamos lá. B. As pressões nacionais e internacionais para preservar a Amazônia se intensificaram a partir de meados dos anos 80 devido à divulgação das imagens de queimadas na região. Ok, isso é bem verdade, né? Uma pressão muito forte internacional começou a surgir naquela época. E, cara, digamos assim que o estopim foi o assassinato de Chico Mendes, tá, pessoal? Que é um líder seringueiro muito conhecido naquela região, que lutava, né, pelos direitos dos seringueiros e pelo direito da floresta a existir como floresta, tá bom? Ele veio a falecer ali já no final da década de 1980 e hoje a gente tem até o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, em sua homenagem. Então tá aí certinho. C. A justificativa para a internacionalização da floresta amazônica é o seu papel na absorção de carbono em escala global. Então a gente já tem um erro, né? A absorção de carbono da floresta é grande, mas não é isso que vai justificar uma internacionalização, né? O que justifica a internacionalização é a necessidade de manter a floresta em pé, ok? E ali está dizendo que ela se tornou conhecida como pulmão do mundo. Mentira, porque apesar de você ter uma grande produção de oxigênio, o consumo de oxigênio produzido pela floresta também é grande, então não é pulmão do mundo não, tá? Vamos lá, D. O enfrentamento das mudanças climáticas requer uma estratégia geopolítica para estabelecer a soberania global sobre o bioma amazônico. Isso aqui tá errado, né? Esse enfrentamento das mudanças climáticas requer uma estratégia para estabelecer o quê, gente? Nada de soberania global, tá? É o trabalho conjunto dos países para conseguir conter, pessoal, o aumento da temperatura da superfície terrestre, tá bom? Então não tem nada a ver com soberania sobre a Amazônia. Isso aí não é uma política adequada para o enfrentamento das mudanças climáticas. E por último, ali o setor financeiro é resistente ao esforço internacional da preservação da Amazônia. Lógico que não. Hoje é muito interessante manter a floresta de pé. Isso é até lucrativo dependendo da empresa envolvida. Porém, ali diz que o Banco Mundial considera a lucratividade naquela região. Não, o Banco Mundial ele foi criado, pessoal, justamente para financiar projetos em países subdesenvolvidos, como o Brasil ou países que têm a floresta amazônica em seu território. Não, ele não considera lucratividade, beleza? Vamos para a próxima? Estamos aqui na próxima questão, está dizendo ali uma questão que envolve muito conceito de sociologia com a geografia, né? A prova da Federal do Paraná gosta disso, e é basicamente ali os conceitos, pessoal, de povo, nação, país, e vamos lá, vamos analisar. O que é correto aí? Letra A. Povo é um agrupamento de pessoas que se organizam sob a forma de Estado para defender um território e seus recursos. Não necessariamente. Você tem até dentro do campo jurídico uma ideia de que povo, quando se organiza para formar um Estado. Ok. Só que a gente precisa lembrar que você pode ter mais de um povo representado por apenas um Estado, e aí você pode, inclusive, ter povos que não se sentem representados por um Estado. Porque da criação do Estado até essa dinâmica temporal que se passa, às vezes você tem uma mudança no poder do Estado, e aí às vezes você tem, chegando ao poder, uma pessoa que discrimina algum povo, alguma outra minoria que vive dentro de um país. Cara, tem vários rolos, como no caso lá da ditadura franquista na Espanha, que enquanto ele esteve no poder, ele prezava pela União Nacional e fazia propagandas claras e severas contra as minorias que existiam por lá, principalmente o povo catalão. Então você tem povos distintos dentro de um mesmo Estado, né, sendo geridos por um mesmo Estado. Então, e nem necessariamente esses povos não estão interessados em defender o território. Eles estão, por exemplo, às vezes interessados em ter o seu próprio território, o seu próprio Estado. Ok?
Vamos lá. Nação é um grupo de pessoas que apresenta homogeneidade de características físicas. Errado. A característica física não é considerada para determinar nada aqui. Que isso aí é... Imagine, essa nação aqui é tipo aquele rolê, né, da época, pessoal, enquanto o nazismo era muito forte na Alemanha, né? A gente falava da raça ariana. Gente, isso é totalmente desconsiderado. Não se considera características físicas, considera características culturais, históricas, por aí vai. Bom, país é o espaço econômico organizado por um governo ou por uma associação de governos, como ocorre no exemplo da União Europeia. Primeiro que o país não é necessariamente um espaço econômico. Vocês podem me questionar, falar, Marcos, mas as relações econômicas estão em todos os lugares. Todo país ele tem ali dentro de si um espaço econômico. Tudo bem, mas isso não é uma característica sine qua non para país. Ou seja, nem todo país tem que ser um espaço econômico. Ele não é ditado por isso. E a União Europeia não é um país. A União Europeia é um bloco supranacional, um bloco econômico composto por Estados-membros, em sua maioria países. Ok? Olha lá que interessante essa letra D, ó, tá linda, linda, linda. Eu sou apaixonado por essa letra D. Olha ali, ó. Sociedade é um agrupamento de indivíduos que vivem juntos num certo espaço que se relacionam de acordo com determinadas regras, como se vê na sociedade das formigas, abelhas, sociedade humana. Tá certo, sociedade é isso. Você tem ali, né, uma integração, um funcionamento social comum, ok? Então todo mundo tem a sua função dentro da sociedade, assim vai, beleza? E a letra E, ó, países com unidade territorial e organização econômica estável são aqueles que representam um único povo. Não, como eu já falei na letra A, você pode ter mais de um povo dentro de um país, e ali está dizendo que homogeneidade cultural evita pressões separatistas. Não, porque não são só as diferenças culturais que podem gerar movimentos separatistas. Você vê, por exemplo, né, lá no Reino Unido, a vontade de muitos escoceses de se separar do Reino Unido. Isso não é necessariamente uma questão cultural, é por uma questão econômica, entre outras tantas situações que envolvem lá, tá? Então, nem sempre as diferenças culturais é que vão alimentar uma pressão separatista, pode ser econômico, beleza? Vamos lá. Bom, gente, aqui só mais uma vez, voltando à ideia, cara, eu quero muito que vocês não se esqueçam ali, ó, vá lá no nosso canal do YouTube, cara, dá um likezão no vídeo, cara, se inscreve, ativa o sininho, fica de olho no que a gente tem pra produzir, é muita coisa legal. Não esquece de me seguir lá no Instagram também tem muito conteúdo legal lá, Marcos SZA, ou bota o teu smartphone aí coladinho no QR Code que é sucesso, beleza? Vamos pra próxima? Aqui no texto eu destaquei para vocês 2 pontos ali que vale a pena na leitura, tá? Então ele dá ali uma introdução no texto, mas eu vou começar a partir da terceira linha. Por esse critério, no ano de 1800, ele está falando que houve uma redução na extrema pobreza em escala mundial. Em 1800, a população classificada como extremamente pobre atingia 85% da população mundial, era quase todo mundo. Ao passo que em 2017, essa taxa havia caído para apenas 9%, ok? Esse processo se acelerou a partir da década de 1950. Então, esses 2 pontos vão ser importantes para você conseguir a resposta do exercício. Vamos lá. Letra A. A diminuição do percentual de pobres se acelera após 1949. Não, eu destaquei em laranja ali no texto. Esse processo se acelerou a partir de 1950, ok? Aí você fala, mas Marcos, ali é um ano de diferença, Marcos. Sim, mas é que o erro não está necessariamente aí. Ele diz que é devido à instituição da Lei do Filho Único na China. Pessoal, a Lei do Filho Único na China é de 1979, a implementação completa, mas ela vem desde o início da década de 70, pessoal. Então, assim, foi atemporal, isso aí não deu certo, ok? Não tem nada a ver com política do filho único na China, beleza? Bom, vamos lá, letra B. A redução da proporção de pobres não fez a extrema pobreza diminuir em termos absolutos, porque a população mundial passou de 1 para 7,8 bilhões entre 1800 e 2017, que fez o número de pobres crescer. Se você fizer uma regra de 3 ali, depois pode fazer o teste, tá? Você vai pegar ali 1 bilhão de pessoas, tá, que estavam vivendo no mundo em 1800, elas representavam ali 85% da população, representava os pobres, então de 1 bilhão você tinha 850 milhões de pessoas em extrema pobreza, e quando você vai para 2017, mesmo tendo 7,8 bi, você tem menos de 10% disso representando a extrema pobreza. Então pensa, 10% de 7,8 bi já é 780 milhões, o que já é um valor menor do que ocorria lá em 1800. Então, em termos absolutos, sim, a pobreza extrema diminuiu.
Vamos lá, gente. Próximo, a elevação da renda per capita em um país não melhora as condições de saúde, educação e saneamento se você não tiver uma diminuição da concentração de renda. Cara, isso aqui tá errado. Por quê? Porque não é necessariamente esses indicadores demográficos que vão realmente representar se um país tem melhoras na saúde, educação ou não. Porque o indicador demográfico, ele é só um número, cara. Ele não consegue representar a realidade detalhada. Então, tem países com uma concentração de renda baixa, mas que são países com muitas dificuldades nos seus setores sociais, aí de saúde, educação e por aí vai. Não tem nada a ver. Então, o indicador social, ele é um número, ele não consegue de fato representar a realidade. Beleza? Ele dá uma ajuda, mas não representa. Vamos lá. E ali, assim, ó, a queda do percentual de pessoas extremamente pobres se acelera no período marcado pela intensificação dos processos de industrialização, modernização da agricultura e urbanização. Sim, você tem as revoluções tecnológicas que chegam na agricultura, que chegam para o espaço urbano, e as pessoas vão tendo melhoria na qualidade de vida, cara. Essa é a grande verdade, essa tá correta. E por último, a pobreza extrema diminuiu a partir de 1800, porque esse período histórico se caracteriza pelo processo de descolonização, não necessariamente. Descolonização aonde? Na América Latina? Ok, mas e o resto do mundo? Não, vai se descolonizar depois, né? E permitiu a generalização da democracia? Não. E do estado de bem-estar social, que é só no século XX. Então, atemporal também, nada a ver. Vamos para a próxima? Beleza, vamos lá. Ali está dizendo sobre o Oriente Médio, né? Conflitos no Oriente Médio. Então, vamos lá para cima. Ó. Letra A. O sunismo é a vertente fundamentalista do islamismo, né, cara? Aqui já começa errado, ok? O fundamentalismo, ele não está necessariamente ligado ao sunismo ou xiismo, né? Eu sempre falo isso. E se você for pensar em fundamentalismo como aquela vertente que segue mais à risca, né, as escritas sagradas da religião, aí seria o xiismo, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí ele diz que corresponde a cerca de metade da população do Oriente Médio. E também não é verdade. Porque quando a gente fala no sunismo, a gente fala, pessoal, em quase 85% dos seguidores do Islã, beleza? Então a gente está errado. Vamos lá. B. A soberania sobre Jerusalém é um dos pivôs dos conflitos no Oriente Médio devido à posição estratégica dessa cidade para o controle das áreas de extração de petróleo? Não, gente. Ali é uma questão realmente histórica, religiosa. De conflito étnico mesmo, não é petróleo que se extrai ali. Às vezes as pessoas têm ideia de que qualquer lugar que eu estiver no Oriente Médio eu vou estar pensando em petróleo. Não, não é verdade. Vamos lá, se a intensidade dos conflitos entre os árabes e judeus foi reduzida após a assinatura do Tratado de Oslo, no qual os palestinos reconheceram a soberania de Israel sobre os territórios da Gaza e Cisjordânia. Primeiro que é difícil falar que foi reduzida, porque os conflitos continuam até hoje. E depois dos acordos de Oslo, principalmente Oslo II, o que aconteceu? Não rolou isso aí que o item está falando. O que aconteceu é que Israel devolveu aos palestinos a administração, mesmo que parcial, dos territórios de Gaza e Cisjordânia. Nada a ver com o item. Vamos lá. A separação entre Estado e religião é uma característica da cultura ocidental que não pode ser reproduzida no Oriente Médio devido a tradições culturais. Blá, blá. Lógico que pode, cara. Tem um monte de país ali no Oriente Médio, ou até em outras regiões do globo, que são estados laicos, mesmo que você tenha uma maioria muçulmana. Tem algumas exceções, por exemplo, a Arábia Saudita, o Irã, Israel, que são estados religiosos, né? O Israel é um estado judaico, a Arábia Saudita é um estado, né, pessoal, islâmico, e, por favor, não confunda com o grupo Estado Islâmico, né? É um estado ali regido pelas leis da religião e tudo mais. Mas, cara, a maioria é estado laico, não tem nada a ver isso aí. Bom, D. Então, D está errada. Só sobra a E, certinho. Olha lá, em 47, onde estabeleceu a divisão da Palestina em Estado Árabe e Estado Israelense. E aí os palestinos não gostaram dessa divisão, né? Porque eles não reconheciam o povo israelense e foram pro quebra-pau. E aí, né, gente, a gente começou a inflamar esse conflito aí que dura até hoje. Vamos pra próxima. Gente, para fechar a nossa análise da prova, que cidade global, olha que coisa linda, né, cara, que legal, uma questão bem conceitual e da prova da Federal, achei linda e maravilhosa. Vamos lá, né, gente, letra A, tá? As metrópoles classificadas como cidades globais são aquelas que apresentam grande relevância, como centros financeiros, serviços modernos, sedes de empresas. Isso é muito importante, uma cidade global é uma cidade que, eu sempre falo, vai reunir os escritórios das empresas. Tá? É uma cidade que você vai ter ali, né, cara, uma conexão muito grande com o mundo através de serviços financeiros, como, por exemplo, bolsas de valores, sedes de empresas importantes. Então, nem sempre, por exemplo, a produção de algo se dá numa cidade global, mas sim a gestão dessa produção.
Tá? Então, muito legal essa letra A, vamos ver o erro das outras. B, as metrópoles de países desenvolvidos tornaram-se cidades globais quando suas populações superam 10 milhões de habitantes. Isso não é verdade, cara. Uma cidade global não é medida pelo tanto de gente que tem lá, e sim pela sua importância a nível global. Esse rolê de superar 10 milhões de habitantes é o que nós chamamos de megacidades. É outra coisa. Não tem nada a ver com isso aqui. Então, por isso que é bem conceitual essa questão. C. A globalização da economia tornou os territórios nacionais interdependentes e pacificou as relações entre países. Não, né, cara? Os territórios nacionais, eles são interdependentes, ok? Mas todos permanecem tendo sua soberania, ok? Tem, inclusive, hoje uma corrida aí de alguns países para se tornarem energeticamente e economicamente independentes, como é a corrida da China. Então, não necessariamente a globalização cria essa interdependência, tá? Estou sendo aqui bem crítico. E não pacificou a relação entre os países, né? O que você estuda aí sobre guerras depois do período fim da Guerra Fria, início do período neoliberal, é toda hora aí, ok? Bom, enquanto eu gravo essa aula, por exemplo, a gente está falando de tensões na fronteira entre Rússia e Ucrânia, só para vocês terem uma ideia, tem conflito. Bom, vamos lá. D. As cidades globais formam uma rede que concentra a maior parte da produção industrial do mundo. Mentira, eu já falei para vocês, a produção industrial não se dá nessas cidades. As cidades são onde você tem os centros financeiros, as tomadas de decisão. As produções industriais às vezes estão em áreas periféricas, em regiões onde o custo para produzir é menor, tá? Geralmente produzir as coisas em cidades globais é muito caro, são cidades com custo muito alto para se manter qualquer atividade. Vamos lá, então ali a letra E, o processo de urbanização completou-se na Europa antes do que nos demais continentes, tudo bem, até aí vai, razão pela qual as metrópoles europeias não atingem o mínimo de 10 milhões de habitantes necessários para serem classificados como cidades globais. Já falei para vocês no item B que isso não tem nada a ver, cidade global não tem esse número, né? A partir de tantos habitantes é cidade global. Não, ok? E se a gente for considerar, por exemplo, Istambul como uma cidade europeia e Moscou, que definitivamente é uma cidade europeia, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, ok? Então, cara, tudo furadaça essa letra aí. Bom, gente, então quero mais uma vez deixar um recadinho para vocês. Não esquece de dar o like no videozinho, vai lá no nosso YouTube, no nosso canal, cara, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta. Vai lá no meu Instagram também, cara, me segue lá, fique atento para as novidades que eu consigo postar por lá com certa frequência, beleza? Muito obrigado por estar aqui com nós no Aprenda Bem, um grande abraço e até a próxima!